Nós aqui hoje nos reunimos para esta Santa Missa, nesse 30º domingo do tempo comum, e nós vemos uma liturgia que diz muito, que nos traz muitas mensagens. Antes de começar a comentar o Evangelho, gostaria de comentar um ponto muito interessante de algo que tem acontecido nestes dias, aquilo que a mídia tem dito sobre os arautos do Evangelho. Eu sou um dos sacerdotes, arauto do Evangelho, Padre D'Artagnan. Estou há mais de 20 anos na instituição. Os padres arautos, diante das calúnias que estão sendo feitas por todo o Brasil e que já têm repercussões pelo mundo, não estão sendo ouvidos. Aqueles que falam mal de nós, esses estão sendo ouvidos em quantidade. Gravações. Interessante, as pessoas não se apresentam, mudam a voz, não querem mostrar a fisionomia. Os padres arautos dão a cara para o mundo. Nós não temos medo de mostrar quem nós somos. O que está sendo feito contra nós é uma perseguição religiosa. No momento em que nossa igreja mais precisaria de união entre nós católicos, entre nós clero, porque falo em nome da Santa Igreja, como sacerdote, a desunião está sendo disseminada entre nós, pela calúnia, pela mentira, por meios infames. Na semana passada, na sexta-feira, vejam que interessante, na sexta-feira, perto da hora do almoço, próximo da hora do almoço, liga a Rede Globo para os arautos. Olha, domingo vai sair no Fantástico uma entrevista sobre os senhores. Os senhores gostariam de dizer algo? Ou seja, uma notícia não se prepara em um dia. Essa notícia já estava preparada. E nós que somos os maiores interessados, somos chamados de última hora para entrar dentro de um prato feito, que tinha o sabor amargo da perseguição religiosa. Nós, arautos, que éramos os mais interessados no assunto. Então dissemos que sim, que diríamos alguma coisa. O que vão dizer sobre nós? Não, isso nós não podemos contar. Temos umas perguntas para fazer. E nós vemos famílias que antes nos seguiam, que antes diziam que a formação moral dos arautos é excelente, que a formação teológica, filosófica é excelente. Os arautos são tudo para mim, que mascaram seu rosto, que distorcem sua voz para dizer calúnias, mentiras em público, mas não têm a coragem de dar o rosto para mostrar quem são. Mas nós conhecemos quem são essas pessoas, pessoas das quais nós nem queremos comentar a vida. Os frutos mostram o que é a árvore, e essa raiz nós conhecemos, está podre. A Globo vem no sábado, faz uma entrevista, no domingo passa algo, um estilo filme cinematográfico, espetacular, filme de terror, tudo distorcido. As nossas imagens foram distorcidas, não querem nos ouvir. Perseguição religiosa, não querem ouvir os interessados. Perseguição religiosa, e repito, perseguição religiosa. E difamaram os arautos em público com a mentira, com a calúnia. Sexta-feira dessa semana, liga a Globo de novo. Vocês sabem, vai sair um novo programa do Fantástico sobre os senhores no próximo domingo. Vocês querem dizer algo? No mínimo poderemos dizer sem vergonhice. Quiseram lavar as mãos. Pelo menos nós podemos dizer que nós perguntamos. Juridicamente estamos livres. Diante de Deus, não. A justiça talvez possa até ajudar esses ímpios, mas Deus vê o interior dos corações. Deus sabe o que está acontecendo com os arautos do Evangelho. Essa família que Ele tanto ama, que Ele tem em suas mãos, que Ele ama com predileção. Esses justos com fisionomia e alma limpa, que dão a cara ao mundo, dizendo: nós somos Igreja Católica no século XXI. Ontem foram no Tabor, já com uma notícia pronta. Senta-se lá e
pediram que o pai da irmã Lívia desse uma entrevista. O repórter da Globo disse: eu não vim aqui para entrevistar ele, não vou falar com ele, não quero ouvir. Mas ele tem algo a dizer, não vai entrar na minha notícia, na minha matéria não entra. Então pegaram as irmãs que tinham sido mencionadas na semana anterior, no vídeo. Uma irmã que apareceu no vídeo, fora de contexto, uma senhora com seu esposo, indignados porque sua filha apareceu no vídeo, indignados, não podem ser ouvidos. Então, esses que estavam ali, o padre Alex, que estava representando ali a família dos Arautos, ele diz: essa irmã, ela quer falar porque ela foi posta no vídeo. O repórter diz: ela não vai dar depoimento porque eu não quero ouvir. Então, na semana passada disseram que os Arautos do Evangelho são racistas. Racistas! Tinha ali uma irmã afrodescendente. A irmã quer dizer porque está ofendida: eu não quero ouvir. A Globo, sim, é racista por estar nos tratando desse jeito. E além de racismo, preconceito religioso. Nos trataram desse jeito. Não quiseram nos ouvir. E assim saíram. O que vão falar contra nós hoje? Mentiras, calúnias, difamação. E vejam o que diz aqui a primeira leitura. Interessante. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta assim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão. Na segunda leitura de São Paulo diz que combateu o bom combate, que no momento que ele deu o seu primeiro testemunho, ninguém o ajudou. Nós nos sentimos assim também. Não somos ouvidos. No final ele diz: o Senhor me livrou da boca do leão. A verdade não é que vai aparecer, já apareceu. As pessoas sabem quem são os arautos do Evangelho. Da mesma forma que durante a história muitos santos foram perseguidos, muitos bons católicos foram perseguidos, é uma nova perseguição religiosa que se inicia. No momento em que a Igreja Católica, principalmente a Igreja no Brasil, mais precisaria de unidade. Perseguição religiosa. Não me alongo demais, gostaria de colocar ao menos um ponto de tudo aquilo que eles nos atacam, um ponto que nos deixa entristecidos, mas ao mesmo tempo pedindo justiça. Eles passaram a falar contra o professor Plínio Corrêa de Oliveira, a raiz de onde nasceu nossa família espiritual, formador de Monsenhor João, mestre espiritual dele. Se tem dúvidas sobre ele, existem 5 livros publicados pela Editrice Vaticana, podem conhecer a história. Estão falando mal do professor Plínio, estão falando mal de sua mãe, Dona Lucília Corrêa de Oliveira, que nós temos amor a ela, amor ao Dr. Plínio, e a Monsenhor João, que nós falamos deles. Falamos sim, como a Igreja sempre falou de seus justos, das almas virtuosas. A Igreja, ela não faz uma pessoa santa depois da morte. A Igreja santificou fulano, canonizou. O canonizar é declarar santo depois da morte, mas não é santificar. A pessoa tem que ser sido santa durante a vida. Não que nós proclamemos a santidade deles diante do mundo, porque a Igreja é que julgará, mas nós contamos o que nos acontece. São atos de virtude, são graças recebidas e até milagres, por que não dizer milagres? Gostaria de contar algo muito recente. Nesta semana nos reunimos na Igreja do Tabor, um grande conjunto de famílias. Na sexta-feira, no final disso, eu estava conversando quando terminou nosso encontro, estava na nave lateral da igreja, da Basílica do Tabor, onde ontem foi feita a filmagem da Globo, estava ali conversando com umas 10 pessoas mais ou menos. E um senhor me explicou que ali naquela roda havia uma pobre senhora que estava com um problema. Ela tinha perdido a voz de forma inexplicável. E a senhora tentava me dizer algo, não saía nada. Não saía. Fiquei com pena dela. Fiz um momento de recolhimento em silêncio e pedi a Deus, por intercessão de Dona Lucília, se fosse a vontade de Deus, que Dona Lucília intercedesse e aquela senhora ficasse curada. No bolso eu tinha uma foto de Dona Lucília. Pedi que a senhora segurasse e dei uma bênção, invocando a intercessão de Dona Lucília. Para a surpresa de todos, até do próprio sacerdote, a senhora disse: Padre, minha voz voltou. Todos exclamaram. Enquanto alguns nos caluniam, Deus mostra a verdade através de seus milagres. E não recusa contar um último fato, porque o que estão fazendo contra Monsenhor João é calúnia. Estão falando mal de Monsenhor João, de abusos morais, abusos sexuais. Isso é calúnia, é difamação.
como tantos santos na história sofreram. Conta um fato que se deu em Brasília. Eu fui superior da sede de Brasília, dos Arautos do Evangelho. Aliás, o local de onde algumas mães estão nos atacando ferreamente, nesse momento em que nós nos encontramos. Na sede de Brasília, um dia, me chamaram dizendo: padre, começou um incêndio aqui no fundo, no terreno da sede. Brasília é famosa por isso, pelos incêndios em época de seca. Então, quando eu me aproximei, era um incêndio de mais ou menos 4 ou 5 metros de altura, que estava devastando o terreno vizinho, totalmente aquelas labaredas, de longe sentia um calor terrível, e o vento estava trazendo fogo para o nosso terreno, já estava bem próximo da nossa cerca. Na casa do vizinho, são terrenos grandes lá, onde nós temos casa, na região do Lago Sul, na casa do vizinho, o incêndio tinha entrado pelo jardim, estava destruindo a casa da pobre senhora que com uma mangueira tentava jogar água sem conseguir fazer nada. E em cima de nós víamos o helicóptero dos bombeiros que passava. O lago estava bem ao lado, nós conseguimos ver, muito próximo, a poucos metros. O helicóptero dos bombeiros ia até ali, espécie de uma caldaia pendurada embaixo, mergulhava aquela caldaia no lago, nunca tinha visto uma coisa dessa, e voltava com a caldaia gotejando água e soltava em cima do incêndio. Nós ficamos todos molhados embaixo, e o incêndio, nada. A cada 3, 4 minutos voltava uma nova caldaia, nada, e chegando próximo do nosso terreno, exatamente no local onde estava a nossa tenda, que é o local onde nós celebramos missa, fazemos atividades com os meninos. Se pegasse fogo, aquilo é matéria plástica, seria uma grande ruína para aquela família que temos ali dos Arautos do Evangelho. Eu olhei aquela situação e peguei meu livro de bênçãos. Eu sabia que tinha bênçãos para parar a tempestade, para abençoar o pão, abençoar as colheitas. Não sabia se tinha uma bênção para incêndio. Procurei e não encontrei. Na hora, me aproximei do local e o incêndio estava mais ou menos a 1,5 metro da grade. E o vento trazendo muito forte, muito calor, muito quente. Muitas pessoas de fora, tinha uns pedreiros trabalhando na região. Impossível fazer qualquer coisa. Na hora me veio uma inspiração. Pedi que me trouxesse uma garrafa cheia de água. Uma garrafa assim, pequena. Trouxeram, eu rezei em silêncio. Talvez as pessoas não saibam que eu tenha rezado, mas agora eu revelo. Eu pedi a Nossa Senhora: minha mãe, nós não podemos perder aquilo que nós temos na sede de Brasília. Isso vai ser terrível para nós. É o local onde nós fazemos apostolado. Em nome de Monsenhor João, vosso servo tão fiel, que vós tanto amais, minha mãe, fazei um milagre. Por favor, apagai esse incêndio. Eu peguei a garrafa, abençoei, invocando o nome de Monsenhor João, e joguei no incêndio. Quando a caldaia dos bombeiros estava voltando, para surpresa de todos, também a minha, porque eu sei que não fui eu que fiz aquilo, quando caiu a garrafa, um barulho, e o incêndio começou a apagar do terreno dos Arautos para cima. E os bombeiros foram embora. O que eles não conseguiram com caldaias, eu consegui com uma garrafa, 1 litro de água, invocando o nome de Monsenhor João. Por que perseguem os Arautos do Evangelho? No final da visita apostólica que nós tivemos, que terminou no ano passado, um dos 2 visitadores nos disse, eu já sei o que está acontecendo com os Arautos do Evangelho. Com os Arautos do Evangelho está acontecendo o mesmo que aconteceu com São Pio de Pietrelcina. Como ele fazia milagres e expulsava os demônios, ele foi perseguido. Por isso vocês estão sendo perseguidos. Chegaram a acusar o Padre Pio de ter relações amorosas com uma de suas devotas. Ele, Padre Pio, que tinha as marcas de Cristo no seu corpo, as chagas do Senhor Jesus, ele que sangrava diariamente, foi acusado dessa infâmia. Dizer que o Padre Pio teve relações amorosas com aquela sua discípula é a mesma coisa de dizer que Jesus frequentava meretrizes, porque as marcas eram de Cristo. É uma tamanha contradição impossível. Em determinado momento, ele foi proibido de celebrar missa em público, foi proibido de atender confissões, infelizmente pela autoridade eclesiástica. O Vaticano tinha mandado esse inquérito contra ele. Então, desse conjunto do Padre Pio, um jornalista procurou uma autoridade eclesiástica e disse: isso que vocês estão fazendo contra o Padre Pio não param, é mentira. Ele não tem relações amorosas, é mentira. Sim, mas nós estamos investigando, a coisa assim. Eu estou dizendo que é mentira. Sim, mas nós temos que continuar a investigação. Então ele puxou um dossiê e disse: eu tenho aqui um dossiê. São documentos dos abusos que o clero na Itália tem feito atualmente, época do Padre Pio. Pedofilia, escândalos morais, adultério.
infelizmente, padres com filhos. Eu tenho tudo registrado, documentos, não falsas acusações, documentos. Ou vocês agora param isso contra o Padre Pio, ou amanhã eu publico. No dia seguinte, o Padre Pio foi liberado, pôde celebrar a missa e atender confissões. Onde estava a verdade? Se hoje atacam o Monsenhor João, é porque já atacaram São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, de frequentar prostitutas. Atacaram a Santa Paula, uma santa espanhola, de levar suas religiosas para a prostituição com os padres da cidade e as pessoas da cidade. Diziam até a cor dos trajes que ela utilizava nos bailes que ela ia. Muitos santos na história foram acusados. Se estão fazendo isso contra Monsenhor João, não é porque ele fez nada, é porque ele pratica a santidade. Se hoje acusam a Monsenhor João, como outrora acusaram o Padre Pio, e dizem que ele tem esse tipo de problema, se realmente Monsenhor João tem esse tipo de problema, devemos repensar nossa vida. Talvez então, alguns que atacam a igreja tenham razão. Jesus talvez tenha frequentado casa de perdição. Isso é impossível. Por Monsenhor João, eu coloco minha mão no fogo. Não só por ele, também pelos padres arautos. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos proteja. Não é que faça cessar, porque eles não vão cessar. É o início de uma perseguição religiosa. Que Nossa Senhora nos dê força, porque nós não vamos abaixar a cabeça. Pode vir a Globo, podem vir outras instituições, podem vir jornais, pode vir o mundo inteiro. Um dia, aqueles que caluniam se verão obrigados a se ajoelhar e oscular o lugar onde Monsenhor João pisou, marcando sua glória na história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,